especial na presença do Senhor. Eu me alegro cada vez que eu tenho a oportunidade de estar reunido com os irmãos, de cultuar a Deus, de falar da palavra de Deus. Nós já cantamos, já ofertamos, e esse é um tempo especial, um momento especial do culto, quando nós abrimos a palavra de Deus e a expomos. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. O presbítero Marcos já leu lá em Filipenses, quando toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E ele leu também que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas eu quero ler também 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pode projetar, por favor. Certamente, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por favor, o PowerPoint está o significado da cruz de Cristo e seus efeitos sobre nós. Eu precisava que fosse projetado. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Esta semana, enquanto eu fazia minha caminhada, estava me lembrando de um fato interessante. Quando eu ainda era bem pequeno, meus pais foram me ensinar a andar de bicicleta. E num feriado, nós fomos num sítio, e eles me colocaram em cima da bicicleta, e naquele tempo não tinha bicicletinha não, era a bicicleta mesmo que papai usava para trabalhar, uma Caloi, que ficou conosco muitos anos, e eu era bem pequeno, e eles me colocaram, eu mal alcançava o pedal, e eles me colocaram e foram me segurando, empurrando, até que eles tiraram a mão de mim, e eu fui caminhando, e eu fui pegando velocidade, e à medida que eu fui pegando velocidade, lá na frente surgiu do nada uma cerca de arame farpado. E eles não me ensinaram como que usava o freio, a gente chamava de breque, né? Não me ensinaram. E quando a minha mãe viu que eu estava pegando velocidade, lá na frente tinha uma cerca de arame farpado, jogou os chinelinhos de lado e saiu correndo atrás de mim. Papai ficou parado, mas mamãe saiu correndo, até que ela me pegou, me segurou, me protegeu de me enroscar todo na cerca de arame farpado, e ela ficou mais feliz do que eu, porque eu não tinha muita noção do perigo, mas a mamãe me salvou do arame farpado. Eu tenho um primo que é pastor, ele, a esposa, sua filha e seus 2 filhos foram passear no litoral, foram para a praia. E enquanto eles estavam lá na praia brincando, um dos filhos entrou mais fundo um pouco e estava se afogando. O irmão correu para resgatar aquele que estava afogando, resgatou o menino que estava afogando, mas ele morreu afogado. Ele morreu, mas salvou seu irmão.
Eu poderia contar várias experiências de salvação, mas eu quero perguntar para você: o que Deus fez para te salvar? O que Deus fez para te salvar? Ele morreu na cruz para nos salvar. Essa é a mensagem central do Evangelho: a morte de Cristo para nos salvar. Essa era a mensagem central da pregação do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Este texto na Bíblia, a mensagem, olha como que fica lindo, diz assim: não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Eu decidi apresentar Jesus e quem Ele é, de maneira pura e simples. Falei de Jesus e do que Ele fez, o Jesus crucificado. Jesus não é canonizado, Ele é santo. Jesus não é venerado, Ele é adorado. Jesus não é apenas um profeta, Ele é Deus. A cruz é o ponto central e mais elevado na vida e ministério de Jesus. Não fosse a cruz, os seus milagres teriam sido esquecidos. A cruz fortalece os seus milagres e realiza tantos outros nos nossos dias. A cruz não o prendeu para sempre, porque Ele ressuscitou. A cruz é o lugar onde Deus se revelou ao homem, e o homem se revelou Deus na sua inteireza. A cruz é o lugar onde o santo se fez pecador. A cruz é o lugar onde o rei se fez réu. A cruz é o lugar onde o leão se fez cordeiro. A cruz é o lugar onde o inocente se fez culpado, para que através da sua morte dar vida àqueles que eram culpados, que estavam destinados à morte, dentre eles eu e você. Não podemos pensar na cruz de Cristo apenas como um aspecto dramático, representado em filmes ou em teatros, porque a cruz, ela é real e é a maior prova do amor de Jesus por mim e por você. A cruz também não é apenas um quadro ornamental para ser colocado na parede da nossa casa, nem uma joia para ser colocado no pescoço, e também nem um símbolo para ser colocado no alto de uma montanha ou no topo de uma igreja. Ele é o Cristo que nasceu da Virgem Maria, viveu sem pecado, morreu pelos pecados que não cometeu, ressurgiu no terceiro dia e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por mim e por você, e um dia voltará em glória para nos buscar. Aleluia, glória a Deus por isso. Há um ditado que muitas vezes a gente ouve: fulano fugiu como o diabo foge da cruz. Às vezes a gente até vê em filmes e
apresentado assim alguém que está expulsando o demônio ou alguma coisa ruim, e pega uma cruz e segura a cruz, como se a cruz em si ela protegesse, mas a cruz sozinha, ela não tem nenhum poder especial. O poder não está na cruz em si, mas na obra que foi realizada nela. Ela é um símbolo para que nós nos lembremos do que aconteceu ali na cruz. Ela é apenas um instrumento, ou ela foi apenas um instrumento usado para a execução de um santo em lugar dos pecadores. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está algo que a teologia chama de sacrifício vicário ou substitutivo, porque a obra da cruz é uma obra de substituição. Jesus nos substituiu na cruz. Cristo foi julgado no nosso lugar. Cristo foi pendurado no nosso lugar. Cristo morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele recebeu sobre si o castigo que nós merecíamos. Agora, na cruz também, nós deparamos com a nossa pecaminosidade. Quem não conhece a cruz de Cristo, não tem também a consciência do seu pecado, da sua falha, peca, e parece que é normal, parece que é comum, todo mundo faz. É só quando nós conhecemos a cruz, a morte de um inocente, a morte de um santo em favor dos pecadores, que nós passamos a reconhecer também o nosso pecado, a nossa fragilidade, porque a cruz de um santo revela a nossa pecaminosidade. Mas é na cruz que Cristo leva sobre si os nossos pecados. É na cruz onde os nossos pecados foram perdoados e a nossa dívida quitada. Colossenses capítulo 2, versículo 13: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida abundante, juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Grife aí na sua Bíblia: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, o que estava preso na cruz não era apenas o corpo de Cristo, mas os nossos pecados. Ali a nossa dívida foi paga. Exemplo:
Antigamente, quando alguém contraía uma dívida com outra pessoa, fazia-se uma nota promissória. E naquela época a nota promissória, ela era pendurada na porta, tinha um prego, e ali na parede ou na porta, as notas promissórias eram colocadas ali como uma lembrança: você tem uma dívida, você tem uma dívida. A coisa mais gostosa que tinha é quando você tirava, e era chamado assim, tirou do prego, porque era no prego, aquele tempo, né? Hoje, que o momento mais gostoso é quando você assume um compromisso, quando você faz uma dívida no banco e quando você vai e paga a última parcela. Eu estava com o meu carro no consórcio, mês retrasado, tirei do prego, ou seja, quitou a minha dívida. É muito gostoso quando acontece isso, é um alívio quando quitamos. A nossa dívida foi quitada por Jesus, tirou a nossa dívida do prego, porque Jesus foi pregado na cruz em o nosso lugar. Fomos libertos, tiramos a nossa dívida do prego, porque Jesus foi pregado no Calvário em o nosso lugar. Você entende isso? Então dê glória a Deus, porque a sua dívida foi paga. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não pode ser natural, porque é extraordinário o que Ele fez por nós. Isaías 59, versículo 2 diz assim: porque o vosso pecado faz divisão entre você e o vosso Deus. O pecado fazia separação, mas na cruz o pecado foi pago, e agora nós voltamos a ter comunhão, amizade, relacionamento com Deus, porque os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, para o perdão dos pecados, era necessário sacrificar um cordeiro. O sacerdote espargia o sangue sobre o altar, e aquele ato era chamado de expiação. O cordeiro era apresentado no lugar do pecador. Na cruz de Cristo, os nossos pecados foram expiados, ou seja, a culpa foi removida, promovendo reconciliação entre Deus e os homens. Pelo sangue vertido na cruz, nós fomos reaproximados do Santíssimo. Ele levou no nosso lugar os nossos pecados. É por isso então que o Pai não atendeu o pedido de Jesus: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não atendeu. Por quê? Porque era a única maneira de termos os pecados perdoados, apagados, pagos. Não estava sendo morto por ele estava sendo morto por nós. Então ele precisava passar por aquele momento para que nós não passássemos. Em 1 Pedro 2,24, 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Não passou por cima do nosso pecado, não jogou debaixo do tapete, não disse, não tem problema, o pecado existiu, e ele precisava ser resolvido. Jesus o resolveu por nós na cruz do Calvário. Não precisamos assim viver mais sob o jugo do pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, éramos escravos, e hoje nós somos livres, escravizados pelo pecado, escravizados pelo mundo, escravizados por Satanás, mas Jesus levou os nossos pecados, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo, uma ilustração. Um fazendeiro norte-americano, ele foi a um mercado onde se vendiam os escravos, e ali tinha uma escrava sendo vendida. Ele olhou, compadeceu-se e comprou aquela escrava, e em seguida ele foi para o cartório para fazer a escritura de alforria. E a escrava cuspiu no rosto dele e disse: se você fizer isso, se você lavrar essa carta, eu serei livre, eu não serei sua escrava. Você não pode fazer essa carta, porque senão eu não serei mais sua escrava. E o fazendeiro teria dito: filha, eu não te comprei para te escravizar, eu te comprei para fazer de você uma pessoa livre. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos comprou com o sangue precioso, não para fazer de nós escravos, mas para fazer de nós livres. Há uma ilustração que eu já contei não sei quantas vezes, e hoje pela manhã eu falei, enquanto eu pregar, vocês vão escutar muitas vezes as minhas ilustrações antigas, as novas ficarão por conta do pastor Ricardo, tá bom? Mas é aquela historinha do menino que construiu um barquinho. Ele construiu um barquinho, tudo bonito, ficou feliz com aquele barco, e ele, num dia chuvoso, estava ali a enxurrada, ele colocou ali o seu barquinho, e ele começou a brincar, até que a enxurrada veio mais forte, e levou o barquinho embora, e o menino ficou triste sem o seu barquinho. Depois de uns dias, ele viu um outro garoto, brincando com o barquinho, e ele reconheceu que aquele barquinho era o dele. Ele chegou para o garoto e disse: esse barquinho é meu, foi eu quem fiz. E o garoto disse: não é seu, eu achei, ele é meu. E naquela conversa toda, até que o menino que construiu o barquinho disse: vamos fazer o seguinte, eu compro esse barquinho seu. Negociaram, o menino comprou o barquinho, estava todo feliz com o barquinho, abraçou o barquinho: você é meu 2 vezes, primeiro porque eu te fiz, segundo porque eu te comprei. É dessa forma, queridos, que Jesus faz conosco. Nós somos de Jesus, porque o Jesus, Deus, nos fez. No princípio estava com o Senhor, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada sem Ele foi feito. Então Ele nos fez, mas somos dele também, porque Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Nós somos de Deus, nós somos 2 vezes, Ele nos fez e Ele nos comprou. Mas eu quero ler também 1 João, ou antes de ler 1 João, nós precisamos entender que nenhuma filosofia, que nenhuma sabedoria, que nenhuma atitude, que nenhum princípio é capaz de mudar a nossa vida e de dar uma salvação para nós, porque é somente no Cristo crucificado e ressurreto que nós encontramos a salvação. 1 João capítulo 5, versículo 12 diz assim: quem tem o Filho, 1 João 5,12,
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo, em resgate de todos. A cruz é a nossa reconciliação pós-queda no Éden. Domingo passado o pastor Ricardo falou sobre o véu que foi rasgado de cima a baixo. Foi de cima, foi do alto, foi de Deus para nós. E ali, com o rompimento daquele véu, a nossa amizade foi refeita. O que separava, já não separa mais. Nós podemos ser amigos de Deus, ter acesso direto a Deus, porque o véu foi rasgado. E somente a cruz nos dá essa certeza. Você tem a certeza da sua reconciliação com Deus? Você tem a certeza da sua salvação? A certeza da salvação só pode estar firmada em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo também está a nossa vitória sobre Satanás. Ele não pode mais nos escravizar e fazer o que quer de nós. Você não pode aceitar mais isto. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. A vitória de Cristo sobre Satanás na cruz é a nossa vitória. E quando Satanás te acusar, quando apontar o dedo para você, você precisa se lembrar e lembrá-lo de que os seus pecados foram perdoados na cruz. Não podemos mais aceitar a acusação de Satanás. Você precisa se lembrar do que Cristo fez por você, e você precisa lembrá-lo e dizer: não tem do que me acusar, porque os meus pecados foram lavados na cruz do Cordeiro. Para Satanás não tem jeito, ele está perdido. Mas para nós tem jeito. E o jeito é a cruz de Cristo. Amém? O que fazer para usufruir desses benefícios da cruz? João 8,32, um texto que tem sido falado muito ultimamente, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Preste atenção numa coisa. Não é simplesmente a verdade que liberta, mas o conhecimento da verdade. Uma outra ilustração, conta-se que Charles Spurgeon, um dos pregadores mais conhecidos do século XIX, ele relata isso em um dos seus livros, que ele foi visitar uma senhorinha idosa que estava bastante enferma. E quando ele chegou na casa daquela senhora, ele viu que tinha na parede um quadro muito bonito, e ele chegou perto do quadro e perguntou para aquela senhorinha: o que é isto? Ela disse: olha, eu trabalhei muitos anos na casa de uma senhora que era uma nobreza inglesa, e quando eu fiquei velha, eu parei de trabalhar e ela me deu esse papel. Essa senhorinha era analfabeta, ela pegou aquele papel e disse: eu achei tão bonito esse papel, que para lembrar dela, da minha ex-patroa, eu mandei colocar no quadro, amoldurei, mandei colocar num quadro ali, e está na parede. E Spurgeon chegou e disse: minha senhora, esse papel que está aí é um documento onde ela está passando para a senhora
aquela nobreza, ela não tinha descendentes, ela falou, ela passou para a senhora parte da herança dela. A senhora é herdeira de parte dos bens daquela sua ex-patroa. E Spurgeon procurou um advogado, o advogado conseguiu ainda reaver parte da herança, deu àquela senhorinha, mas poucos dias depois, aquela senhorinha morreu e pouco ou nada usufruiu daquela herança. A falta de conhecimento sobre a herança deixa de usufruir o que lhe foi outorgado na cruz. Jesus já fez o sacrifício na cruz e nos deu as bênçãos delas decorrentes. Mas nós precisamos saber disso, nós precisamos conhecer, e tem muitas pessoas que ainda não conhecem, e mesmo nós conhecendo, muitas vezes não usufruímos da herança que o Senhor nos deu. O que Cristo fez na cruz foi magnífico, mas só produz efeito naqueles que entendem o seu significado e aceitam o seu sacrifício. João 3,14 diz assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele está se referindo lá a Números capítulo 21, quando os homens, os judeus, reclamaram de Deus. Reclamaram porque todo dia era a mesma comida. Nós estamos cheios dessa comida, todo dia o mesmo cardápio. A gente não aguenta mais, todo dia. Eles reclamaram contra Deus. Deus não gostou da reclamação, porque estava alimentando-os. E então mandou uma serpente. Então vieram serpentes, e as serpentes picavam aquelas pessoas, e cada um que era picado pela serpente, essas pessoas morriam. Eles foram reclamar para Moisés, Moisés falou para Deus, e Deus falou, tudo bem, eu vou resolver essa questão. Ele não acabou com as serpentes, mas ele mandou construir uma serpente de bronze, e disse, olha, todas as vezes que vocês forem picados, todos aqueles que forem picados, e olhar para a serpente, será curado. Aí o texto está dizendo, do mesmo modo, ou seja, do mesmo modo, quando fomos picados pelo pecado, nós seremos curados somente quando olharmos para a cruz de Cristo. É só na cruz de Cristo que nós temos a possibilidade da cura, a possibilidade do perdão. Precisa olhar e reconhecer o que Cristo fez por nós na cruz. Se não olhar para a cruz, se não se voltar para a cruz, não haverá libertação da maldição do pecado. Se não olhar para a cruz, não será curado. E aí nós chegamos para o texto tão conhecido, que é o versículo 16 de João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que Cristo realizou na cruz só recebe se crer. Tudo que Cristo fez na cruz só recebe se crer. Vocês já ouviram aquela expressão, eu estou pagando pelos meus pecados? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque se você estivesse pagando pelos seus pecados, você teria que ir para a cruz. Você teria que ser crucificado. Você teria de morrer. Se tivéssemos de que pagá-los, teríamos de estar pendurado numa cruz, porque só na morte se paga pelos pecados. Você não precisa mais fazer isso. Sabe por quê? Porque Cristo já pagou os nossos pecados por nós. Glória a Deus por isso. Então não estou pagando pelos meus pecados.
O que pode acontecer é você sofrer as consequências do pecado, mas não pagá-los. Quando nós pecamos, muitas vezes os pecados deixam consequências, mas não tem como nós pagarmos o pecado, e nem precisa. Quantas pessoas estão sofrendo por pecados cometidos? Consequência, mas não tem como pagar, e nem precisa, porque Cristo já pagou por mim e por você. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele estava reconciliando, Ele nos reconciliou, Ele confiou a nós a palavra da reconciliação. Infelizmente, a palavra religião tomou uma conotação pejorativa, mas na realidade vem do latim religare, religação. Assim, Cristo é a única religião, porque é o único que pode religar, reconectar o homem a Deus através da sua obra realizada na cruz. Só através de Cristo podemos ser religados a Deus. E o versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores. Nós não podemos ficar com esta mensagem somente para nós. A cruz não pode ficar como uma mensagem somente para nós. Eu e você somos agraciados por termos entendidos e recebidos esta mensagem, e agora nós somos embaixadores para levar a mensagem da cruz, porque ainda hoje existem muitas pessoas que não conhecem, que não recebem e que não desfrutam dos benefícios da cruz. Mas eu quero terminar com Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A satisfação de Cristo em ter morrido na cruz é ver que eu e você fomos alcançados. Cada pessoa que recebe a Cristo, que tem a Cristo no seu coração, que aceita Jesus, que é reconectado com o Pai, vê-se aí a recompensa e que o objetivo daquele sacrifício foi cumprido. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está me ouvindo, a palavra da cruz de Cristo, a palavra de Jesus precisa encontrar guarida no seu coração. É preciso que você entenda, que você olhe para a cruz e reconheça que aquela cruz era sua. E quando você fizer isto, os efeitos da cruz na sua vida aqui, Ele te abençoa aqui, nos dando vida e vida abundante. Se você não tem uma vida abundante em Cristo, você precisa reaproximar-se, arrepender-se de seus pecados. Mas Deus deu na cruz a vida abundante e a vida eterna. E da mesma forma, a vida eterna só recebemos através da cruz de Cristo. Você já foi alcançado? A cruz de Cristo e seus efeitos já alcançou a sua vida? Quero convidar você para curvar a sua cabeça e orar e dizer e abrir o seu coração. Eu reconheço que aquela cruz era minha. Eu te agradeço
e eu recebo aquele sacrifício no meu lugar. Eu reconheço aquele sacrifício no meu lugar. Eu sou grato pelo que Cristo fez por mim. E nesta noite, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu renovo meu compromisso em viver de acordo com a vontade do meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que esta palavra não volte vazia. Encontre guarida no seu coração e você seja usado para alcançar outras pessoas. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é o momento quando nós nos lembramos da cruz de Cristo.